Olá pessoal do nosso Música para o Paroxítona, estamos aqui novamente hoje para homenagear um dos maiores ídolos da música mundial. Eu mesmo pessoalmente gosto bastante dele. No último dia 25 de março agora de 2026, o Reginald Kennedy Dwight completou 79 anos, mas nós o conhecemos por Elton John, cantor britânico que faz sucesso desde o início lá da década de 70, já está prestes a se tornar um oitentão aí, mas nós não podemos deixar de falar do Elton, sempre trouxemos ele aqui, ele sempre teve muitas canções, tem muitas canções ainda no imaginário aí do brasileiro, muito querido aqui no Brasil, no mundo todo. Então hoje a gente vai falar mais um pouco da vida de Elton John. Elton John, como eu disse, começou lá no início dos anos 70, mas precisamente em 1969 ele lançou seu primeiro disco. Hoje a gente vai mostrar aqui um disco que está completando 50 anos do seu lançamento. É um disco ao vivo que ele gravou, vamos falar um pouquinho da história desse disco, Here and There, ou seja, aqui e lá, ou acolá. E aí a gente vai explicar primeiro o porquê desse nome. Vocês estão vendo do lado aí esse álbum que fez bastante sucesso e trouxe, na verdade, 2 shows do Elton John. O Here, que ele fala, é um show que foi feito nos Estados Unidos, porque ele é britânico, então ele fala aqui. Foi feito no Royal Festival Hall, lá em uma casa incrível lá de shows lá em Londres. E There, que seria lá, que seria nos Estados Unidos, lá no Madison Square Garden, outro também templo lá da música mundial. Esses 2 shows ele fez no ano de 1974. Ele fez em maio, lá em Londres, e em novembro ele fez lá em Nova York. Aí somente em abril de 1976, que ele lançou esse álbum. Esse álbum, inclusive, eu ouvi bastante. Meu irmão, Fernando, ele tem esse álbum lá, muito legal. E, na verdade, foi um álbum que foi reduzido do show. É claro que um show desse tamanho teve muitas músicas e tal. Só que na época eles lançaram o disco somente com 9 músicas. 4 músicas do show lá de Londres e 5 músicas lá de Nova York. E a gente vai falar depois que teve uma outra versão desse disco, mais completa do show, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para falar um pouquinho desse disco, o Elton John teve uma presença, assim, um convidado muito especial no show lá em Nova York, que a gente vai falar, que era o John Lennon. John Lennon dos Beatles era um grande amigo dele, e aí, por incrível que pareça também, o John Lennon não era muito afoito à apresentação, a show e tal. Ele acabou participando e falou para o Elton John se, na verdade, eles gravaram uma música junto, Whatever Gets Through the Night, que é uma música que o John Lennon gravou, e disse que se essa música fizesse sucesso, ele participaria do show. E não deu outra, a música se pegou lá o número 1, top 10 lá nos Estados Unidos, e o John Lennon foi participar então desse show do Elton John de 1974. Na verdade foi talvez não, foi a última apresentação do John Lennon assim num grande show. Aí depois em 75 ele acabou, com o nascimento do filho dele, ele acabou ficando muito recluso e tal, só voltando em 1980. Quando voltou, lá em 1980, lançou aquele disco Double Fantasy e depois acabou sendo assassinado. A gente tem essa história do John Lennon, mas essa foi uma baita de uma apresentação do John Lennon. A gente vai falar um pouquinho aqui. Esse mesmo disco foi lançado depois, em 1988, já com uma versão um pouco mais completa, com 12 músicas lá do Here, né, lá em Londres, e mais 13 músicas lá em Nova York. Então, em vez de pegar somente 4 e 5 lá do primeiro show, do primeiro disco de 76, fizeram uma versão mais completa, já com 25 músicas, e virou aí um álbum, um CD duplo na época, que também vendeu bastante, e trouxe muita música, muita apresentação dele, que até então não estava conhecida.
Para começar, a gente, como eu disse, a gente vai mostrar somente aqui as músicas vamos deixar aqui na descrição, algumas apresentações do Elton John. Não vamos deixar a apresentação do show, porque não tinha muita imagem e tal, não tem muito registro da apresentação dele lá. A gente vai mostrar as mesmas músicas em outras apresentações do Elton John, que sempre foram grandes sucessos. A primeira música, talvez uma das músicas mais conhecidas, mais aclamadas do Elton John aqui no Brasil, Skyline Pigeon. Essa música a gente já falou dela aqui. Essa música é do primeiro álbum do Elton John, o Empty Sky, lá de 69. Essa música era tocada no piano, no teclado, tipo cravo e tal. Não tinha acompanhamento, o Elton John gravou. Não fez tanto sucesso assim, essa música só foi fazer sucesso depois, lá em 1973, num single que ele lançou. E aí estourou, fez muito sucesso. Tem uma curiosidade que eu já contei aqui no canal, mas se tratando dessa música, vale a pena falar. O Elton John nunca colocou, ou raramente colocou essa música no set list dele dos shows. E aí ele não sabia que essa música era muito aclamada, o pessoal gostava demais dessa música aqui no Brasil. Essa música fez parte da trilha sonora de uma novela, aqui na novela Carinhoso, lá de 1974. E aí fez muito sucesso mesmo, e a música ficou aí muito conhecida. O Elton John não sabia disso. Em 1995, quando ele veio no Brasil pela primeira vez, inclusive eu fui assistir esse show, ele não cantou Skyline Pigeon, o pessoal ficou bastante decepcionado. E aí o pessoal falou, ó, você não cantou Skyline Pigeon? Ele disse, mas essa música e tal. Contou a história para ele e ele disse, na próxima vez que eu vier ao Brasil, eu vou cantar essa música para os brasileiros. E foi o que aconteceu. Depois, lá em outras vezes, eu fui assistir o show do Elton John, lá na Arena Skull Beats lá, e ele acabou cantando essa música e pagou a promessa que ele fez. E toda vez que ele vem, ele acaba cantando, sempre que dá essa música. Skyline Pigeon fez bastante sucesso, embora não faça parte aí dos grandes shows do Elton John aí pelo mundo. Depois a gente vai falar aqui Border Song. Border Song é uma linda canção do segundo álbum do Elton John de 1970. Nesse álbum, o carro-chefe desse álbum é o Your Song, uma música belíssima, acho que todo mundo conhece, mas tem Border Song. Border Song, uma música lindíssima, como eu disse, gravada depois pelo Eric Clapton. Eric Clapton gravou essa música num disco que foi Two Rooms, que é um disco, um álbum duplo, que fizeram uma homenagem aí à dupla de compositores Elton John e Bernie Taupin em 91. Aí ele acabou gravando Border Song, uma linda apresentação. Aqui, a versão que a gente vai deixar aqui no maisinho aqui embaixo, na descrição, é uma apresentação dele no piano, lá na Escócia, em 1976. Depois tem Anki Cat. Anki Cat é do seu álbum de 72, do seu álbum Anki Chateau, que é um belíssimo álbum também. O Elton acabou fazendo aí uma trilogia de álbum em 71, 72, 73, 74, não só trilogia, 4, 5 álbuns que ele fez assim, com muito sucesso, com os maiores sucessos da carreira dele, foram nessa época. E aqui no Anki Chateau, Rocket Man, que é o grande carro-chefe, a gente vai deixar Anki Cat, uma linda canção também, a gente vai deixar aqui, que é a música que ele cantou lá no show lá em Londres, no Here. Depois tem Love Song. Love Song é lá do álbum Tumbleweed Connection, lá de 1970, é o terceiro álbum do Elton John. Esse álbum não teve aí um mega sucesso, mas tem músicas lindíssimas. E essa música, curiosamente, essa música não é dele. Tinha uma cantora lá britânica na época que ele gostava bastante, que é a Leslie Duncan. E aí ele faz um dueto com ela lá no disco, e ela que compôs essa música, e aí eles acabam cantando uma música meio parecida até com Your Song, e a música chama-se Love Song, uma belíssima música. Vocês vão ouvir aí o áudio do Elton John com a Leslie Duncan, uma grande cantora britânica que o Elton admirava demais. Uma curiosidade também, o Elton foi um dos primeiros cantores assim, a começar a fazer duetos. Depois surgiram vários duetos, homem e mulher e tal, cantando, convidados e tal. O Elton foi um dos caras que começou. E aí, em 1970, ele já trazia no
no disco dele a Leslie Duncan com essa belíssima Love Song. Sempre que pode, ele coloca essa música nos shows dele. Depois tem Crocodile Rock, que é uma música que também fez grande sucesso no início da carreira dele lá, na primeira década de 70, como eu disse. Essa música é de um álbum também muito premiado dele, que é Don't Shoot Me. Don't Shoot Me, I Am a Piano Player. Que não atire em mim, eu sou apenas um pianista. Nesse disco tem Daniel e tem o Crocodile Rock, que fez bastante sucesso. Na época virou um clássico dele, vale a pena dar uma olhada. Depois tem uma lindíssima aqui que eu adoro, que é Funeral for a Friend, Love is Bleeding, que é uma música lindíssima, que abre o álbum duplo do Elton John de 1973, o Goodbye Yellow Brick Road, um clássico, um dos maiores discos, talvez o disco mais famoso do Elton John, e um dos maiores aí do rock mundial, lá de 1973, tem Goodbye Yellow Brick Road, e aí tem essa Funeral for a Friend, de 11 minutos. A música parece uma espécie de uma ópera rock, começa muito lento, depois aumenta muito som. Muito legal essa música, assim, incrível, eu ainda muito jovem, ouvia demais essa música. Essa música é maravilhosa e sempre quando tem algum show assim muito importante, aniversário, alguma coisa, ele traz com a banda dele tocando 11 minutos, mais de 11 minutos, essa Funeral for a Friend. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Aqui a gente vai deixar uma apresentação dele nos Estados Unidos no ano 2000. Então vai estar lá na descrição para vocês ouvirem. Depois tem Rocketman, aí eu não preciso nem falar, dispensa comentários. Esse clássico que está lá no Onk Chateau de 1972. Aí não tem como, qualquer show do Elton John a partir de 1972 tem Rocketman. Então tá lá, é indispensável dentro da sua carreira. Aqui nós vamos deixar uma apresentação icônica dele, como essa música está em todo o show. A gente vai deixar aqui uma apresentação dele de 1985, lá no Live Aid. Lá que teve em 13 de julho, teve aquela apresentação simultânea lá também em Londres e nos Estados Unidos. E aí o Elton John se apresentou lá cantando para ajudar o pessoal lá na fome na África em 1985, que acabou depois se tornando 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Então tem muita coisa aí em torno do Live Aid. Então eu deixei essa apresentação do Elton lá do Rocketman. Depois tem Benny and Jets, que também é um clássico dele, lá do álbum duplo de 73, o Goodbye Yellow Brick Road. Está sempre presente no show, uma música muito legal, também está aqui. E depois a gente vai deixar Take Me to the Pilot, que é uma música também que faz parte dos shows lá do segundo álbum dele lá, uma música belíssima dele lá do disco que tem lá, Border Song, tem Your Song, e aí tem essa Take Me to the Pilot. É uma das minhas preferidas, embora essa música não tenha tanto sucesso assim no grande público, mas é uma das minhas preferidas do início da carreira do Elton, ele sempre acaba trazendo. A gente vai deixar aqui uma versão de 1986 que ele fez lá no Sydney, na Austrália. E aí, para poder trazer um pouquinho aí, a gente já falou aqui da apresentação da participação do John Lennon lá no Madison Square Garden, lá, desse show de 74, né, de 1974, mas que depois, só em 76, que houve o lançamento. Então, o John Lennon cantou com ele 3 músicas, né? Cantou 3 músicas com o Elton John. A gente vai deixar pelo menos uma aqui para vocês darem uma olhada. Tem 3 músicas. Uma das músicas é Lucy and Sky with Diamonds, que é essa que a gente vai deixar aqui, que é a música que tem lá no disco dos Beatles, no icônico disco dos Beatles, Sgt. Pepper. Então, o Elton John fez uma versão Lucy and Sky with Diamonds, uma versão linda, totalmente diferente lá, e fez bastante sucesso também. Ele lançou, não dos seus álbuns, mas ele lançou um single. E aqui, como John Lennon, o autor da música, né, um dos compositores, estavam lá, ele estava lá, e ele gravou, pediu para o John Lennon cantou com ele. Tem também I Saw Her Standing There também, que é um grande sucesso dos Beatles lá, da primeira fase dos Beatles, e Whatever Gets Through the Night, como eu disse no início, eles gravaram juntos, fez muito sucesso,
Então são essas 3 músicas aqui que o John Lennon canta com o Elton John no show. Então eu vou deixar lá a apresentação. Essa apresentação dele, Lucy and Sky with Diamonds, não tem vídeo, mas tem lá o áudio lá que dá para ouvir os dois lá cantando, muito legal. Então fica aqui essa homenagem dos 79 anos do Sir Elton John, nesse disco incrível aí, esse álbum duplo, Here and There, que agora no mês de abril está completando 50 anos do seu lançamento. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.